Quando a gente fala da habilidade de número 20 da competência 6, a gente está falando de mecânica, porque a gente quer procurar as causas ou consequências dos movimentos, inclusive de corpos celestes, ou seja, a gravitação está incluída. E aí falar em mecânica pressupõe que você precisa saber cinemática, dinâmica e estática. Em cinemática, muita atenção, na cinemática escalar, 4 equações resolvem os problemas. Quando o movimento é livre de aceleração, quando a aceleração é igual a zero, o movimento é do tipo uniforme e basta que você saiba a função horária da posição. S igual a S0 mais VT. Agora, quando o movimento tem aceleração e a aceleração é constante, aí você precisa da função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, ou da função horária da posição, S igual a S0 mais V0t mais meio de AT ao quadrado. Ou ainda, quando não é dado tempo nem é pedido tempo, você não perde tempo usando a equação de Torricelli. V quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2A delta S. Com essas 4 equações separadamente ou em conjunto, você resolve qualquer problema de cinemática escalar. Tranquilo? Quando a gente começa a falar de dinâmica, a primeira coisa que a gente precisa entender são as leis de Newton. Mas antes de falarmos das leis de Newton, é preciso que você entenda que a validade dessas leis é para 1. Sistemas de referência inerciais, ou seja, quando não possuem aceleração. 2. Para corpos de dimensões desprezíveis, partículas. E 3. Para corpos de massa constante. Se eu estou estudando uma partícula de massa constante num sistema de referência inercial, então a gente já sabe. 1. Se o corpo está livre da ação de forças ou o total das forças resulta na força nula, ou seja, se a resultante das forças é nula, o corpo ou está em repouso ou está em movimento retilíneo e uniforme. A primeira lei de Newton diz: livre da ação de forças, um corpo permanece em repouso se está em repouso ou em movimento em linha reta com velocidade constante. Agora, se a força resultante sobre o corpo tem módulo diferente de zero, essa força resultante vai produzir no corpo uma aceleração resultante. E cuidado, a aceleração resultante e a força resultante são vetores de mesma direção e mesmo sentido, apontam para o mesmo lado. E mais, a força resultante e a aceleração que ela produz são diretamente proporcionais, ou seja, a razão entre a força e a aceleração é constante. Daí sai a força sendo igual a massa vezes a aceleração. Força resultante é igual a massa do corpo vezes a aceleração. E por fim, as forças sempre aparecem em pares, pares de ação-reação. Não existe força que não seja feita por alguém e também sofrida por alguém. Esse par é sempre de mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário, sendo aplicado em corpos distintos. Fera, atenção em questões que envolvam elevadores dentro deles com balança ou questões que envolvam elevadores em movimento e a sensação das pessoas dentro desses elevadores. Muita atenção. O que determina a percepção de aumento ou diminuição de peso é o sentido da aceleração do elevador. De novo, da aceleração do elevador. Se o elevador tem aceleração para cima, as pessoas dentro do elevador percebem a normal maior do que o peso, e isso dá uma sensação de peso aparente aumentado. Ora, se a aceleração do elevador está para cima, existem duas possibilidades. Ou ele está subindo acelerado, ou ele está descendo retardado. Isso mesmo, quando o elevador desce freando, a percepção das pessoas é de aumento do peso, porque na verdade o peso aparente é maior do que o peso real. Agora, quando a aceleração do elevador aponta para baixo,
temos a percepção de diminuição do peso, porque na verdade é anormal que diminui. O peso aparente fica menor que o peso real. Ora, se a aceleração aponta para baixo, temos então duas possibilidades. Ou o elevador desce acelerado, ou o elevador sobe retardado. Então, muita atenção. Aceleração para cima, sensação de peso maior do que o peso real. Aceleração para baixo, sensação de peso menor do que o peso real. Anote isso aí. Atenção quando a questão envolver atrito. A gente sabe que existem duas modalidades de atrito. O atrito sem escorregamento e o atrito com escorregamento. Quando o atrito é sem escorregamento, as partes em contato estão em repouso uma em relação à outra. E a gente chama esse atrito de atrito estático. Esse atrito é variável e vai de 0 até um valor máximo quando as superfícies estão na iminência do escorregamento. Agora, quando as superfícies escorregam uma sobre a outra, quando há movimento relativo entre as superfícies que estão em contato, chamamos o atrito de atrito cinético ou atrito dinâmico. O atrito cinético tem módulo constante. Atenção! E o sentido dele é sempre contrário ao escorregamento. Já no atrito estático, o sentido da força de atrito é contrário à tendência do escorregamento. Muito cuidado, não é oposto ao movimento do corpo. Pode ser até favorável. Quando você está caminhando, por exemplo, que você firma o pé no chão, se o pé não escorrega, ele empurra o chão para um lado e o chão responde com atrito para o lado oposto, que é exatamente o lado do sentido do seu movimento. Então, se você caminha sem escorregar, o atrito no seu pé é favorável ao seu movimento. No pneu de um automóvel, quando o pneu gira sem escorregar, o sentido do atrito é favorável ao do movimento. Quando não há escorregamento, a tendência de escorregamento é quem determina o sentido da força de atrito. Muito cuidado com isso, tire da cabeça essa história de que atrito é oposto ao movimento. O que a gente tem é no atrito estático, oposto à tendência de escorregamento, e no atrito cinético, sentido oposto ao escorregamento. Lembre disso.